Bem-vindos a mais uma aula neste canal. E na aula de hoje vamos falar sobre pronomes oblíquo átonos. Então, em algum momento eu tenho certeza da sua vida, na escola, em vários lugares, você já deve ter escutado falar sobre pronomes. Afinal, o que é pronome? Você sabe? Fica nesse vídeo comigo até o final para você aprender tudo sobre pronome oblíquo átono. Em primeiro lugar, é importante que você saiba, vai aparecer uma tabela aqui para vocês dos pronomes retos, que são aqueles que conjugam os verbos, não é? Eu, tu, ele, nós, vós e eles ou elas. Então, esses são os pronomes retos ou pronomes pessoais, como chamamos. Gostamos de chamar mais de pronomes pessoais. Então, o que acontece? Esses pronomes que são chamados de retos, eles podem ser sujeito da oração ou o predicativo do meu sujeito. Só que eu não vou me estender com relação ao predicativo do sujeito. Por quê? Porque é importante essa compreensão para aulas futuras. Mas para que você siga o raciocínio. Existem os pronomes retos, que eu já mencionei, eu, tu, ele, ou ela, nós, vós, eles ou elas. Já os pronomes oblíquo átonos, eles vão funcionar como um complemento. Então, é muito importante que a gente saiba que existe os pronomes oblíquo átonos, que é o foco dessa aula, pronomes oblíquo átonos, e tem os pronomes oblíquo tônicos. Então, vamos focar nos pronomes oblíquo átonos, mas vai aparecer uma tabelinha também com os tônicos. Então, focando nos pronomes oblíquo átonos, nós vamos ter o me, o te, que a gente fala mi, ti, mas só para que a gente diferencie, tá? E não confundir com o min, porque o min ele é tônico, certo? Temos o si, o a, o li. Então, focar bastante, revisar bastante essa tabelinha dos pronomes oblíquos, porque vamos precisar para estudar. Então, o que é importante que você compreenda nesses primeiros momentos? Que na colocação pronominal existem três tipos. Primeiro, próclise, que vai acontecer antes do verbo, colocação pronominal antes do verbo. Ênclise, depois do meu verbo, certo? E vem sempre acompanhado de hífen. E por último, mesóclise. O meu pronome oblíquo átono, ele vai estar no meio, certo? Então, em primeiro lugar, é importante que você compreenda que a próclise ela vai acontecer com os pronomes oblíquo-átonos, o mi, o ti, o si, o nus, vos e li. Então, o que é importante que você saiba? Que no caso de próclise, vai ter uma palavra atrativa, que traz o meu pronome oblíquo-átono. Então, o pronome oblíquo-átono, ele vai acontecer, no caso de próclise, ele vai ter a palavra atrativa, que pode ser um pronome relativo, e é importante que você conheça os pronomes relativos, não é? Eu já trouxe já uma aula aqui com exemplos de pronomes relativos, né? Como, por exemplo, o que, qual, o qual, as quais, e também advérbios de negação, como não, nunca. Então, vai atrair para frente, ou seja, o meu pronome oblíquo, que eu já expliquei que pode ser o, si, o mi, o ti, o si, o nus, vos e lhe. Então, ele vai vir antes do meu verbo, porque ele vai, se tiver a palavra atrativa. É importante que eu fale também que há três formas de acontecer. Então, se tiver pronomes relativos, acontece próclise. Se tiver advérbios de negação, acontece próclise. E se tiver também conjunções subordinativas. Então, esses três casos sempre vai acontecer próclise, ou seja, antes do meu verbo. A ênclise, ela vai acontecer sempre que não existe uma palavra atrativa. Então, eu posso fazer uso de ênclise. Ênclise vai acontecer com os pronomes oblíquos todos. Então, mi, ti, si, u, a, nos, vos, lis, o, as. Então,
ele vai acontecer após o verbo. Então, por exemplo, o verbo notar, o verbo perceber, então vai ficar como? Sempre vem acompanhado, nos casos de ênclise, hífen, tá? O verbo, o hífen e o pronome oblíquo átono. Então, por exemplo, o verbo notar, que eu falei. Então, ficaria nota-se. O verbo perceber. Então, ficaria percebe-se. O verbo evidenciar. Então, evidencia-se. Então, sempre que você perceber, vai ter o verbo, hífen e o pronome oblíquo átono. Esses são os casos, por exemplo, de ênclise, ou seja, a colocação pronominal após o verbo. Então, esses são casos, de ênclise. E agora vamos falar, em terceiro lugar, vamos falar de mesóclise, que é importante que você compreenda que para acontecer mesóclise, que é a colocação pronominal no meio, você vai entender que é importante que os verbos eles estejam no futuro do presente e no futuro do pretérito do modo indicativo. Então, sempre que der a ideia de futuro, você sabe que ali pode ser, e que não tiver palavra atrativa, vai acontecer mesóclise, certo? Então, por exemplo, assim o Brasil tornar-se-á efetivo com a educação financeira nas escolas. Então, é algo futuro, algo que vai ainda acontecer e que não existe, por exemplo, uma palavra atrativa. E agora vamos treinar, após todas as explicações e regras de uso, para a questão da colocação pronominal. Então, sabendo disso, de todo o contexto, de todas as regras que foi explicada ao longo dessa aula, eu perguntaria para você, qual das alternativas se encaixa melhor de acordo com as regras de colocação pronominal? Então, vai aparecer aí para vocês. O Brasil é um dos países pioneiros, aí o tracinho, aos insumos para a saúde. Então, seria a letra A, colocação pronominal próclise, letra B, ênclise ou letra C, mesóclise. De acordo com as regras que estudamos, qual se encaixa melhor? Letra A, espero que você tenha acertado, pois há um pronome relativo, que é o que. Então, eu espero que você tenha falado que se refere, ou seja, o pronome oblíquo átono, ele é posto antes do verbo, certo? Então, aproveite essa aula para revisar, aplicar, sobretudo, os conhecimentos que vocês estão tendo na sua redação. Então, revisem, estudem. Gostou dessa aula? Gostou do conteúdo? Vou deixar o Instagram aqui para que vocês possam seguir a gente. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar essa aula com um amigo seu que tem dúvida de colocação pronominal. Pode deixar seu comentário. Qual seria o tipo de aula que você gostaria de ver aqui? Qual o conteúdo, qual o assunto que você tem dificuldade? Então, que vocês apliquem bastante esses conhecimentos a partir de agora na sua redação, quando for escrever uma mensagem lá no Instagram, em qualquer lugar que você for escrever, porque agora você já aprendeu sobre colocação pronominal